Quando se vai à França, é muito perceptível isso. Não existe nenhum prédio antigo, mesmo aqueles anteriores à Revolução, que não tenha o tríplice mote da Revolução Francesa estampado. Então, a Revolução Francesa, ela é a grande realização do Iluminismo, não apenas porque implantou, colocou em prática político-socialmente os seus princípios, mas porque ela é a obra de jogar no chão uma civilização que existe para a construção de uma nova. E existem, de fato, duas Franças. Existe uma França antes de 1789 e outra depois. Outra que deseja ser outra coisa diferente do que era anterior. Porém, você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia perguntar rapidamente se então a França o Iluminismo culminou então na Revolução Francesa. Essa foi a consequência. Não, sim. Vejam, o Iluminismo ele não surge na França, mas ele explode na França. Tem até uma coisa que eu me recordei agora. A maçonaria, ela esteve, né, como o professor Marcelo disse, absolutamente ligada ao Iluminismo e à própria Revolução Francesa. E uma das gêneses da maçonaria se deu no começo do século XVII. A maçonaria inglesa, tal como se reconhece, fundada em 1717, mas cerca de 100 anos antes, algumas décadas antes, 80 anos antes, quando o rei Luís XIII conseguiu conquistar o último reduto protestante na França, porque houve, ao longo do século XVI e no começo do século XVII, uma adesão ao calvinismo por uma boa parte da nobreza francesa, uma boa parte da população francesa aderiu ao calvinismo, gerou as guerras de religião, enfim, tal. Ao cabo, no começo do século XVII, havia um último reduto protestante na França, que era La Rochelle. E o rei Luís XIII, que foi rei da França de 1610 a 1643, conseguiu reconquistar La Rochelle. E um dos que fugiram de La Rochelle, que era um protestante, um bebê protestante, filho de um pastor protestante na França, vai ser um dos fundadores da maçonaria na Inglaterra. Um homem que foi criado odiando duas coisas, odiando a monarquia francesa e a Igreja Católica. A maçonaria vai ser o grande catalisador, as lojas maçônicas, os salões vão ser os grandes catalisadores, os grandes locais de encontro e de discussão das ideias iluministas na França, e que vão levar à eclosão da Revolução Francesa, que foi algo planejado, que foi algo orquestrado. Para vocês terem ideia, pelo menos de 10 a 15 anos antes da Revolução eclodir, uma das cerimônias de entrada na maçonaria francesa era decapitar uma efígie representando o rei da França. Uma efígie? É um boneco representando o rei da França. Isso de 10 a 15 anos antes de Luís XVI ter sido decapitado. Caramba. Quando a Bastilha caiu, eclodiram instantaneamente movimentos em toda a França de insurreição e de sublevação, atacando prédios públicos nos dias imediatamente seguintes. Porque já estava tudo planejado. Já estava tudo planejado. Ou seja, a Revolução Francesa ela foi orquestrada, ela foi planejada, ela não foi fruto de um levantamento espontâneo da sociedade contra os abusos da aristocracia, não. Foi algo planejado, orquestrado, e que conseguiu construir uma nova França sobre os escombros da antiga. Uma das grandes preocupações da Revolução Francesa era justamente destruir, aniquilar o passado. Destruir as recordações da França pré-revolução em todos os seus aspectos. E o que nós vemos hoje, voltando na França, é simplesmente uma França que renegou, na verdade, ela foi construída num ato de renegar as suas raízes multisseculares, mais de 1000 anos que a França já tinha. E o que nós vemos hoje é simplesmente a realização disso. Porém, e nessa viagem que eu fiz na França recentemente, eu pude ver que existe ainda, eu disse isso no meu canal, no YouTube mais de uma vez, tem mais de um vídeo falando disso, existe ainda uma outra França que não aderiu
e que preserva os valores tradicionais tanto da religião católica quanto da França autêntica, porque existem duas Franças. Né? Quando nós vamos, por exemplo, se vocês forem nas missas, principalmente nas missas tradicionais na França hoje, elas estão cada vez mais cheias de jovens. Este ano, na Páscoa deste ano, houve 5.000 batismos de adultos na França. Então, a França está passando por um soerguimento católico muito sólido. Eu fiz uma viagem, né, por várias catedrais francesas, então eu estive na missa em vários locais diferentes. Acho que não pegaram fogo, né? A quantidade... Algumas pegaram fogo. Eu pude ver... Não fui na missa nas catedrais, não. Mas foram em outras igrejas. Cada vez mais... uma quantidade impressionante de jovens, de famílias numerosas, de famílias com 8, 9, 10, 11 filhos. Né? E tive contato com jovens que se converteram agora e que vinham de famílias absolutamente ateias, de famílias absolutamente secularizadas, que não tinham nem a lembrança de uma avó que rezava o terço, nada disso. Mas que se converteram, porque tiveram acesso à fé católica e estão se convertendo. E isso existe lá. Enquanto aqueles que estão lá, né, nas Olimpíadas, participando da Santa Ceia ou aclamando a inscrição do aborto na Constituição, não deixarão descendentes. Enquanto estes que estão se convertendo ao catolicismo, estão se casando e tendo famílias numerosas. Então, existe uma outra França, de fato. Você atribui isso ao quê? Sei lá, porque a galera tá vendo, por exemplo, que os muçulmanos estão tomando tudo e tá tudo... A tradição tá se perdendo, daqui a pouco não tem mais uma cultura francesa e os caras estão querendo... Não é se surgir, mas estão querendo proteger aquilo que... Bom, isso pode até ser uma das causas colaterais, mas eu acho que... Pelo que eu vejo, simplesmente a verdade tem sido apresentada a eles, uma verdade a qual eles não tiveram acesso. Porque nós estamos acostumados aqui no Brasil, sei lá, ainda como eu falei, uma avó que rezava o terço, nós que ainda fizemos uma primeira comunhão, que tivemos uma breve noção do que era a fé católica na infância. E eles não, eles nem isso. São novas gerações que não tiveram contato algum com a religião, e a religião agora tem sido apresentada para eles. E eles veem a verdade e se convertem. A Igreja Católica em Face da Revolução é um novo projeto editorial da Escola de História da Igreja. Trata-se de uma obra que enfrenta de modo direto e rigoroso o pensamento revolucionário moderno, tendo como eixo central a Revolução Francesa e as suas consequências religiosas, políticas e morais, e mais. Trata-se de uma obra incentivada pelo Papa Pio IX. O livro é fruto do trabalho do historiador francês Jacques Chrétien-Joly, que ao longo de 6 pontificados reconstrói como a Igreja Católica enfrentou a Revolução, a violência do terror, os projetos de infiltração da maçonaria, temas dos quais hoje pouquíssimas pessoas concedem a devida atenção. Só quem saiba mais e apoie esse trabalho editorial que vai enriquecer os seus estudos sobre o pensamento e a história da grande inimiga da Igreja, a Revolução.